conosco por motivo de trabalho. Então, essa aula gravada acaba ajudando a muitos aí. A irmã Ana mandou um áudio agora há pouco, não vai poder participar, justamente porque passou a noite toda no hospital com a Priscila, né? Então, vamos interceder cada vez mais aí pelos nossos irmãos. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês. A gente já vai para a aula. Um minutinho só. Está aqui. Um minuto. Chegamos, então, na décima lição, né? Bem interessante. Esta lição vai falar sobre a vida cristã e tudo aquilo que, de certa forma, envolve a vida cristã. A gente já viu tantos tópicos aqui importantes a respeito de algumas questões doutrinárias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de salvação, pecado, nós estamos falando de doutrinas bíblicas, tá? Isso é muito importante. Quem aí já passou por outras igrejas pode, não estou dizendo que sim, mas que pode, em determinado momento, ter ouvido falar de doutrina, mas não especificamente de doutrina bíblica, né? Algumas igrejas tratam os chamados usos e costumes como uma doutrina, né? E, na verdade, não é, né? Usos e costumes são costumes. Vem, filha. Dá oi pro pessoal aí, só dá uma banada pro pessoal. Agora vem. Deu, tchau pra ti. Vamos lá. Sim, pai tem que dar aula. Pai que dá aula. Então, usos e costumes, perdão, gente, a Esther invadiu aqui. Então, usos e costumes, muitas vezes, são chamados de doutrinas também, mas, na verdade, as doutrinas bíblicas estão desenvolvidas em questões que realmente a Bíblia apresenta como doutrina. E hoje nós vamos falar de um ponto muito importante, que é a vida cristã, que é compreender essa nossa vida de devoção na jornada do discipulado, numa vida como discípulo de Jesus, e o quanto isso é importante de nós compreendermos, tá? O quanto a vida cristã é influenciada por tudo aquilo que a gente já viu aqui, né? Então, muitas vezes a gente pode ter um conceito de igreja que a gente vai replicando, vai ouvindo, vai ensinando também, aprende ensinando, que pode ser equivocado, né? Aquela ideia de ser um lugar para se desenvolver, desenvolver encargos, ou a ideia de nós simplesmente servirmos a instituição, achando que estamos servindo o reino de Deus. Então, a vida de devoção na jornada do discipulado, ela extrapola isso. Não estou dizendo que não é uma vida a vida eclesiástica é muito importante, é fundamental, né? Porque é nessa vida eclesiástica que a gente serve, desenvolve os dons, manifesta esses dons, ajuda os irmãos a crescerem, mas a vida de devoção numa jornada de discipulado, ela vai além, ela extrapola as quatro paredes, né? Então isso é muito importante da gente entender, porque talvez conceitos como discipulado, conceitos como uma vida de devoção, podem ser aprendidos de forma equivocada. Então, o objetivo dessa lição é que a gente compreenda essa jornada de discipulado de forma correta, tá? Então, esse é o principal objetivo da nossa lição de hoje, tá? Então, quando a gente fala de vida cristã, né? Olha que termo interessante. A gente costuma dizer, sou evangélico, tá? Mas vida cristã é muito mais do que um rótulo protestante, evangélico, reformado, pentecostal. Vida cristã, e os discípulos de Jesus foram chamados a primeira vez de cristãos em Antioquia, vai falar justamente disso. Cristão, ou seja, da família de Cristo. Eu pertenço à família de Cristo. Então, ela é uma vida totalmente dependente da graça de Deus.
não apenas, né, entramos na vida espiritual por pura graça, mas é pela graça que nós continuamos. Então, certamente vocês já viram, né? É muito comum os apelos para quem quer aceitar a Jesus como Salvador, mas a, a vida cristã não se resume àquilo. Até eu, particularmente, embora há muito tempo atrás já fui adepto desse modelo de quem quer aceitar Jesus como Salvador, não que as pessoas não tenham que aceitar, elas precisam reconhecer e elas precisam ter Jesus como Senhor das suas vidas, mas esse modelo, ele fez muitas pessoas serem enganadas. Por quê? Porque as pessoas pensavam que levantando a mão, aceitando Jesus, elas tinham Jesus na sua vida, e aí o discipulado, a vida cristã, tudo isso ficava de lado. Então tem muitas pessoas que participaram de cultos, levantaram suas mãos, aceitaram Jesus, mas não foi dado uma continuidade no sentido delas, bom, ok, tu quer Jesus na tua vida? Olha os impactos que Jesus traz para a vida. Olha as implicações que Jesus traz para a vida. Então, isso é vida cristã, né? E isso só é possível mediante a graça divina. Tá? Então, é pela graça que nós podemos suportar esta vida, né? As implicações dela, as situações que a vida nos proporciona e, principalmente, obter maturidade, tá? E aí algumas coisas são importantes para uma vida cristã. Nós poderíamos chamar até de hábitos espirituais. Tá? Existem elementos que fortificam a vida cristã. Existem elementos que fazem com que eu tenha uma vida cristã. Assim como eu olho para a minha saúde, né? Cada um aí, né, com a sua vida, sabendo da necessidade de coisas elementares, alimentação, água, né? Coisas que nós precisamos para ter uma vida saudável, para ter uma vida cristã saudável, para ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos de vários elementos. Um desses elementos é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental. Deus não a revelou simplesmente para dizer, olha, você tem um manual. Não, nós precisamos entender que quando Salomão fala que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele está falando que temer ao Senhor é andar corretamente. E andar corretamente segundo ele estava falando a lei. Mas isso pode ser ampliado a partir do momento em que hoje nós temos uma compreensão de que a palavra de Deus é mais ampla, não está resumida à lei que os hebreus receberam por intermédio de Moisés. Então, se eu quero ter uma vida espiritual, e partimos do pressuposto que ou vivemos na carne ou vivemos no espírito. Paulo é muito claro ao falar aos Gálatas, olha, irmãos, tem duas vidas que o homem pode viver. Uma vida é na carne, praticando as obras da carne. Ele vai dar uma lista enorme de obras da carne lá. Paulo diz, olha, irmãos, do outro lado é possível viver uma vida no espírito. E uma vida no espírito, quem a vive, não anda segundo a carne. Ou seja, não é guiado pela sua vontade, não é guiado pelos seus desejos carnais. Como eu vou viver uma vida no espírito e não uma vida na carne? Saturando a minha vida da palavra que gera a vida. Nós somos chamados do povo do livro. Por muito tempo os crentes foram chamados o povo do livro. Por quê? Porque os crentes eram vistos nas ruas, indo para as igrejas, com a Bíblia debaixo do braço. O povo que tem um livro. Mas o quanto esse povo conhece esse livro? O quanto esse povo ama esse livro? E a Bíblia é repleta de textos que falam justamente o quanto a palavra do Senhor é perfeita, restaura a alma, o quanto a palavra do Senhor ela está na mente, no coração e na boca daquele que teme a Deus. O quanto a palavra de Deus pode direcionar a vida do homem, o quanto o homem que medita na palavra de Deus obtém sucesso em todas as áreas da vida. O Senhor mesmo fala para Josué, olha, não aparte da tua boca a lei desse livro, medita nela de manhã, de noite, e tudo que você realizar vai ser bom, vai dar bem. Né?
vai prosperar. Então, isso não é uma prescrição necessária para que todos os cristãos tenham os mesmos hábitos específicos, tá? Mas é um apelo para que todo crente mergulhe naquilo que realmente é a voz de Deus. Talvez por muito tempo, muitos andaram dizendo, olha, como eu queria ouvir a voz de Deus, como eu queria ouvir Deus falando comigo. Está aqui. É a palavra de Deus. Deus fala a todo momento. Deus está falando. Então, cada vez que nós abrimos a Bíblia, Deus está falando. Então, esta é a voz de Deus. Então, a palavra de Deus é fundamental para que nós aqui possamos ter uma vida espiritual e ter hábitos espirituais. E talvez alguém possa dizer, pastor, eu tenho dificuldade de compreender a Bíblia. E é normal, tá? Muitas pessoas têm. Então a gente sabe, tem o Antigo, tem o Novo Testamento, a gente já falou nisso lá na primeira lição. Ela conta um enredo, criação, queda, redenção, glorificação. Mas como ler? E aí surge a pergunta, como é que você lê a Bíblia? É claro que muitas pessoas vão dizer, olha, eu prefiro começar pelos evangelhos. Eu prefiro ler uma porção diária e meditar nela. Eu prefiro começar por Gênesis. Eu leio X capítulos por dia. A pergunta aqui tem uma seguinte resposta, tá? Se nós nos sentimos desconfortáveis com as Escrituras e despreparados na leitura bíblica, o que nós precisamos fazer para resolver o problema de ler é adquirir o hábito regular de ler a Bíblia por si mesmo. Então, o ponto principal de partida para uma vida cristã saudável é ler a Bíblia diariamente. É meditar diariamente. Lembram do Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele medita na lei do Senhor. Ou seja, esse homem diariamente medita na lei do Senhor. Então, é preciso adquirir o hábito regular de ler a Bíblia por si mesmo. Ou seja, pegar e dizer, olha, eu vou começar a ler a Bíblia a partir dos Salmos. Todo dia eu vou ler um Salmo e meditar naquele Salmo. Ou todo dia eu vou pegar uma porção do Novo Testamento e vou ler a partir dos Evangelhos, a partir de Gênesis, a partir das cartas de Paulo, ou vou acompanhar um plano anual de leitura, porque é preciso criar esse hábito de ler a Bíblia. Se nós não temos desejo, e talvez essa falta de desejo pode ser pela falta de compreensão do texto bíblico. É claro que alguns textos são mais difíceis em detrimento de outros. Se há uma dificuldade, leia os evangelhos. Ali está a vida e a obra de Jesus. Comece lendo Mateus, Marcos, ou comece por João, mas leia os evangelhos. Leia Provérbios, leia os Salmos. Então, crie o hábito de leitura regular. É muito importante. É a mesma coisa que não tomar água. Olha que coisa importante. Né? A água é fundamental para a nossa existência. Para a vida espiritual, a leitura da palavra de Deus é essencial para a nossa existência. Tá? Eu sei que talvez há um grande problema nas nossas igrejas, que isso não é um problema novo, é um problema já da Idade Média, né? Claro que na época a igreja não permitia que os leigos fizessem leitura da Bíblia, até porque também era caro, né? Não havia imprensa, então ter um exemplar da Bíblia custava muito dinheiro, era copiada manualmente, e já se aproveitava com que as pessoas não tivessem acesso. Existem hoje muitos lugares em que as pessoas também não têm acesso, ou seja, elas não ouvem, elas não são ensinadas na palavra de Deus. E aí eu lembro dos próprios bereanos, onde Paulo está pregando, eles
escutam Paulo e dizem, beleza, Paulo, muito bem, agora deixa aqui nós ter um tempinho e consultar se realmente a tua palavra não conflita com as escrituras. Ou seja, estou escutando, mas estou analisando. Quando nós, infelizmente não deveria ser assim, né? Quando nós não temos pessoas aplicadas à leitura, elas acabam aceitando tudo o que elas ouvem. Não por problema delas, mas por culpa de talvez de quem esteja ensinando, porque se a pessoa está ensinando equivocadamente e não há quem o confronte, as pessoas vão aprender equivocadamente e vão replicar equivocadamente. Então, olha a necessidade de nós conhecermos as escrituras. Porque quando nós aqui, imagine, nós estamos num grupo grande. Se todos nós nos dedicarmos às escrituras, não há pastor e não há pregador que suba no púlpito Palavra da Vida que poderá pregar algo que não seja bíblico. Porque alguém vai confrontar, porque as pessoas estão aprendendo, estão lendo. Tá? Então é muito importante a leitura da Bíblia. E por mais que nós desejemos uma solução pronta, alguma lição rápida que nos torne especialistas em apenas alguns minutos, o melhor da leitura bíblica não se aprende da noite para o dia, ou após palestras, ou após um curso de como ler a Bíblia. A leitura da Bíblia se aprende lendo a Bíblia. Né? Então nós precisamos pegar o hábito, pegar o gosto de ler a Bíblia. Precisamos, de novo, se há dificuldade, comece pelo fácil. Se há dificuldade, comece por pequenas porções e vá aumentando. É igual quem faz um exercício. Né? Ninguém começa levantando 100 quilos. Começa com pouco e vai aumentando a carga, e vai aumentando a carga, e vai aumentando a carga. A leitura da Bíblia pode ser assim também. Chegará um momento em que nós estaremos famintos a ponto de aumentar a carga. Mas é necessário que isso aconteça diariamente. Dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável daquilo que Deus revelou para nós. É claro que muitas coisas Deus não revelou, mas o que ele revelou, e cabe a nós entendermos a respeito do que ele revelou, está nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós lemos dia após dia, né, ano após ano, nós estamos deixando que a palavra de Deus informe a nossa mente, inspire a nossa vida, instrua nosso caminho, e nós estaremos cada vez mais alicerçados numa boa vida espiritual. Tá? Então, é muito importante. Então, pense na leitura bíblica como em uma pesquisa regular, né, da paisagem bíblica em busca de um local para se fixar por alguns momentos para meditar. Né? E o ponto mais alto e mais rico da nutrição bíblica é justamente entender isso como uma porção de alimento, né? Como uma porção para alimentar a alma. Se alimente, né? Medite. Não leia simplesmente por ler, mas medite e aplique na sua vida. Leia um texto e diz, como eu posso aplicar isso na minha vida? Como esse texto pode ser trazido para o meu dia a dia? Olha, Jesus diz, amai, né, os que perseguem e orem pelos inimigos. Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Nas pessoas que me ferem, nas pessoas que me fazem mal, nas pessoas que muitas vezes não me entendem ou fazem um pré-julgamento. Como eu posso aplicar esse texto? O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos por esse texto? E é isso, nós vamos nutrindo uma relação com a palavra de Deus. Então, outro ponto importante é nós buscarmos amplitude na leitura. Ou seja, crescendo progressivamente. Tem dificuldade de ler? Leia 2 versículos por dia. Vai aumentando. Leia 5. Leia um capítulo no outro dia. Mas amplie essa leitura. Né?
Comece pequeno, mas comece. Faça da Bíblia uma leitura diária. É muito importante nós realizarmos isso. E nos aprofundarmos. Nos aprofundarmos. A Daniela disse que está trancando para mais alguém ou só para mim? Vocês estão me ouvindo bem? Está trancando, gente? Está tudo bem? Está tudo certo. Talvez, não sei, Dani, se tu tenta entrar novamente, pode ser, tá? Então, assim, irmãos, é pelo estudo, é pela leitura da palavra que nós vamos ter clareza, fazendo perguntas, né? Consultando, capturando aquele texto, meditando naquele texto. Hoje há tantos recursos para que a gente possa ler a Bíblia. Tantos recursos para que a gente possa memorizar. É tão bom meditar num salmo. Olha, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, em volta de Sião, que era Jerusalém, há uma cadeia montanhosa, ou seja, olha, os montes de Sião estão firmes. Aquele que está firme no Senhor, aquele que confia no Senhor, permanece firme, não se abala. Ou seja, e meditar. Não precisa ser, olha, vou ler 10 capítulos num dia. Não, não precisa. Claro que existem métodos mais avançados, mas o melhor é começar. O melhor é fazer essa reflexão, meditar, aplicar. Então faça, leia a Bíblia. É muito importante. E ler a Bíblia tem uma analogia bem simples. É como assistir um filme em tempo real. Então, quando lê, né? Quando você vai lendo, eu vou ler de Gênesis do Apocalipse, é como olhar um filme. Agora, o estudo é como pegar um quadro a quadro, ou seja, eu vou meditar somente naquela. Sabe quando tu está olhando um filme e tu perde a atenção, mas está ali acompanhando, e daqui a pouco acontece uma cena de ação, suspense. Opa, agora eu vou fixar o olhar. Então, a meditação, junto com a memorização das escrituras, serve justamente para esses momentos, esses quadros específicos. Não precisa memorizar genealogias, não precisa memorizar histórias, mas há pontos fundamentais da doutrina que impactam a nossa vida que nós precisamos nos deter. Porque eu usei o exemplo do exercício, mas é a mesma coisa. Se nós não nos mexermos, se nós não nos movimentarmos, o que acontece com a nossa estrutura muscular, com a nossa massa muscular? Ela atrofia. Nós vamos perdendo massa muscular com o passar do tempo. Então, espiritualmente, é um bom exemplo. À medida em que nós nos afastamos da Bíblia e nós não vivemos e não lemos a Bíblia, nós vamos perdendo intimidade com ela. Nós vamos perdendo uma grande possibilidade da vida cristã, que é desfrutar daquilo que Deus revelou ao homem. É aquilo que nós temos falado todos os domingos, recentemente. Todas as vezes que eu conheço mais a Deus, que eu me aproximo mais de Deus, eu tenho a possibilidade de adorá-lo e de reverenciá-lo da forma mais correta possível. Eu vou aprendendo e vou me relacionando com esse Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se não for por intermédio das Escrituras? É claro que pode ser pela experiência, mas eu nunca posso ter um desequilíbrio nisso, porque ter experiência e anular o conhecimento das Escrituras pode me fazer um herege. Eu posso ver um demônio no ombro do irmão, eu posso ver um anjo em cima do altar, não que essas coisas não possam acontecer e Deus pode revelar, mas aí a gente vê espaço e vazão para questões que muitas vezes não são bíblicas. A gente vê alguém indo para o inferno, subindo ao céu. Olha, eu fui ao céu, eu fui ao inferno. Lá Deus me mostrou que os demônios ficam presos. Né? Não, pera um pouquinho.
Onde está isso na Bíblia? Ah, não está, mas Deus me mostrou. Não, então, pera um pouquinho, tem alguma coisa que nós estamos conflitando aqui. Porque Deus já completou a sua revelação, não tem mais revelação doutrinária a ser dada. É claro que a gente crê que Deus pode usar alguém para um aspecto da nossa vida, para uma exortação, para uma consolação, para uma edificação, que são os aspectos da profecia. Né? Nós já falamos sobre dons, mas nenhuma nova revelação doutrinária virá, porque o cânon já está fechado, a Bíblia já está fechada. Então, uma nova doutrina sobre o céu, uma nova doutrina sobre o inferno, pode ser uma heresia. Certamente será uma heresia, porque não tem base bíblica. Agora, se a balança também está desequilibrada e eu ignoro totalmente a minha experiência com Deus e somente fico na letra, eu posso me tornar um legalista. Então, há de se ter o quê? Equilíbrio. Graça e conhecimento, diz a Bíblia. Tá? Então, uma das coisas mais importantes é ler a Bíblia regularmente. Quer nós tenhamos pouca intimidade com ela ou muita intimidade com a Bíblia, o que importa, irmãos, é ler regularmente. Regularmente é todos os dias. Ah, estou no serviço, estou num intervalinho, não trouxe a minha Bíblia. Joga no Google. A Bíblia está disponível no Google. Está disponível no nosso aplicativo da igreja. Está disponível em tantos lugares. Hoje, ler o texto bíblico não pode ser desculpa de não carregar. É hábito. E muitas vezes, criar um hábito não é fácil. Não é fácil criar um hábito. Né? Quantos aqui já pagaram uma academia e não foram? Quantos aqui já fizeram algum curso, se matricularam e desistiram? É hábito. Ou seja, se nós não persistirmos, não perseverarmos, nós podemos também deixar o hábito de ler a Bíblia. Então, é necessário criar essa intimidade. Nós avançamos espiritualmente também desta forma, tá? Agora, um ponto muito importante, quando Paulo diz, por exemplo, olha, sejam renovados pela transformação da vossa mente. Para quê? Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não conhecer as Escrituras? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Está nas Escrituras. A vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua palavra. Então, quando nós levamos a Bíblia no coração, ou seja, quando buscamos diariamente uma vida de leitura, que é muito importante para essa vida cristã, nós somos renovados pela transformação da nossa mente. Porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar o homem. A palavra de Deus transforma o homem. Só você vai dizer, a palavra de Deus é perfeita, ela restaura a alma. Tá? Colossenses 1, 9 e 10 vai dizer, para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Olha a vontade de Deus de novo aqui. Então, por que eu tenho que ler a Bíblia? Para transbordar em conhecimento da vontade de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não fico perdido. Quando eu leio a Bíblia, eu não fico sem norte. Eu sei qual é a vontade de Deus. E para toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho dito, nos nossos dias, o dom espiritual mais importante tem sido de discernimento de espíritos. Tá? Discernir os espíritos. É muito importante. É Deus atuando, não é Deus? Essa pessoa fala em nome de Deus, não fala? Então, quando eu levo a Bíblia no coração, eu cresço em sabedoria, em entendimento espiritual. E para que serve crescer em entendimento espiritual, irmãos? Para viver de modo digno, para o inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo. Deixa eu pegar aqui, ó. E crescendo no pleno conhecimento de Deus.
Então eu só vou ter pleno conhecimento de Deus mergulhando na palavra. Só é possível ter pleno conhecimento de Deus lendo diariamente a Bíblia, tá? Bom, outro ponto muito importante da vida cristã é a oração, tá? Desfrutar da oração é desfrutar de uma dádiva. É a dádiva de ser ouvido por Deus, tá? Então, leitura e oração são, digamos assim, dois aspectos fundamentais para uma vida cristã, tá? A oração não é obter as coisas de Deus, mas obter Deus. Então, criou-se um ensino equivocado, né? De que eu devo orar quando eu preciso de alguma coisa. Eu devo orar quando eu estou apenas necessitando. Não, a oração, ela é composta por vários elementos. A gratidão é uma oração, a adoração é uma oração. A súplica é uma adoração, uma oração. Então, todas as vezes que nós elevamos a nossa voz ou nosso pensamento a Deus, nós estamos não buscando uma coisa que Deus pode dar, mas buscando o próprio Deus. Então, há uma dádiva muito grande, né? Uma enorme dádiva de ser ouvido por Deus. E a oração é tão negligenciada, ela é tão esquecida, que muitas vezes nós envolvemos com tantas coisas e a esquecemos, deixamos de lado. E eu costumo dizer, irmãos, né, e por que da importância do nosso relógio de oração, por exemplo. Eu não estou vendo vocês orando, né? A gente criou ali uma espécie de um pacto, né, onde todo mundo diz, ó, estou começando, né, depois quando termina, estou terminando. Por quê? É nesse momento, é nessa oração privada, íntima, que nós mostramos se verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Orar em público é fácil, né? Orar quando as pessoas estão me vendo dizer que eu oro é fácil. Agora, a verdadeira espiritualidade nossa está diante, né, do secreto, onde só Deus nos vê. Pode ser o nosso quarto, pode ser dentro do carro, pode ser no local de trabalho, onde ninguém está junto. Então, é uma oração privada. E a oração privada é um teste importante para saber se nós somos crentes de verdade. Né? Marcar uma reunião e nós irmos na oração, tudo bem, eu posso estar mostrando para vocês que eu oro, mas será que de fato eu oro mesmo? Será que eu tenho intimidade com Deus? Eu tenho momentos a sós com Deus? Notem a importância da oração. A oração é um verdadeiro tesouro. Tá? E a pergunta é um tesouro para nós ou nós simplesmente estamos usando a oração para impressionar, para parecer piedoso, ter uma aparência de piedade? Há quem compare a oração como um combustível, né? Olha, imagine a vida cristã como um carro, só avança se tem combustível. Sem oração estamos estagnados. Na verdade, a oração é muito mais do que esse exemplo, né? A oração é uma comunicação com Deus. É uma porta aberta para falar e ouvir. Tá? Então, nossas orações, outra pergunta, são realmente dirigidas a um Deus que nos ouve e quer nos fazer bem? Ou a oração é uma ferramenta para conseguirmos o que queremos dos outros? Ou ainda, né, a nossa oração muitas vezes é uma verdadeira lista de compras. Só pedimos. Ou só nos lembramos de orar quando necessitamos de algo. A oração é fundamental, irmãos. Nós precisamos orar. Recentemente faleceu um grande pastor americano chamado Timothy Keller, e um tempo atrás perguntaram para ele, olha, qual foi a coisa que tu te arrependeu em relação ao teu ministério? Ele teve um grande ministério de plantação de igrejas. Ele disse, olha,
eu me arrependi de não ter orado mais. Orar nunca é demais. E quem ora tem prazer. E às vezes, e preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Para mim, existem níveis de oração. Nós podemos até, muitas vezes, começar uma oração meio relutante, porque é um hábito difícil. É um hábito que as pessoas não enxergam, não veem. Então, se o nosso coração, muitas vezes, está com as motivações erradas, orar será um desprazer. Até porque, se você foi católico um dia, né, não estou aqui para criticar a Igreja Católica, mas se você foi católico um dia, há de se lembrar que a oração era uma penitência. Ou seja, orar era pagar um pecado, ou seja, confessou o pecado, ore e 10 Pai Nosso. Então, a oração, a relação com a oração era uma relação de penitência. Olha, orar é pagar um pecado, é pagar uma penitência. Não, orar é conversar como se conversar com um amigo íntimo. Essa é a questão toda, tá? Então, a oração privada, ou seja, aquela oração que a gente faz a sós com Deus, no nosso quarto, dirigindo o carro, tomando um banho, deitado, né, ou de joelhos dobrados no quarto, seja qual for, essa oração, ela ajuda a mostrar que o nosso relacionamento com Deus é autêntico. Então, quem não tem intimidade com Deus, pode ser um amigo, talvez, de Deus, né? Ou pode gostar, pode simpatizar, pode, né, até desejar, mas não tem intimidade com Deus. E nós só vamos gerar essa intimidade, e pela intimidade a confiança, por intermédio da oração. Então, se você não conversa com uma pessoa, você não sabe se pode confiar nela. Se você não a conhece bem, você não sabe se pode confiar. Então, assim é com Deus. O ser humano acaba projetando em Deus a mesma perspectiva que ele tem com a relação com os outros seres humanos. Eu não confio. Né? Acaba não confiando definitivamente em Deus. E aí, nos momentos em que nós deveríamos mostrar nossa fé, nossa confiança, nós vacilamos, porque nós não temos vida íntima com Deus. Ouvir pregação não é gerar vida íntima com Deus. Ler um bom livro não é gerar vida íntima com Deus. Nada substitui a oração, a conversa com Deus, a fala com Deus. Então, alguém acha, pastor, eu leio 30 páginas de livro por dia. Ok? Muito bom para o teu intelecto, para o teu crescimento, para o conhecimento, mas isso não é vida com Deus. Eu assisto 10 pregações por dia no YouTube. Maravilha, muito bom, mas isso continua não sendo oração, continua não sendo intimidade, continua não sendo um relacionamento autêntico com Deus. Por isso que esse é um hábito muito, muito difícil, mas quando nós, irmãos, desenvolvemos o hábito de orar, pode ter certeza que você vai passar a ter mais intimidade, mais comunhão, mais confiança. E eu não estou dizendo que você tem que passar sempre 30 minutos por dia, 1 hora por dia, de joelhos dobrados. Eu estou dizendo que você tem que orar sempre. Paulo diz, orai sem cessar. Tem uma frase que é atribuída a Billy Graham, que ele dizia, olha, eu não oro mais do que 10 minutos, mas também nunca fico mais do que 10 minutos sem orar. Ou seja, estou sempre orando. Estou sempre falando com o meu Senhor. Estou sempre buscando. Minhas orações não precisam ser palavras bonitas. Deus escuta as palavras feias também. A minha oração não precisa ser longa. Deus escuta orações curtas também. Minhas orações não precisam ser verdadeiras poesias. Deus escuta aquela oração que é feita com aquilo que eu tenho na hora para falar. Mas a grande diferença é que ela é direcionada ao Senhor. Tá? E aí, um ponto importante é orar com constância. A oração está no cerne da vida cristã. Não é só apenas obediência a Deus, mas é um meio vital de nós recebermos sua graça. Tá? É um meio de sobrevivência e de crescimento espiritual.
mostra justamente que nós queremos falar com esse Deus, que nós queremos intimidade com Ele, tá? Que nós queremos realmente crescer espiritualmente. Tá? Então, o ponto principal da oração é a comunhão com Deus. Então, a alegria da oração é passar tempo com Deus. E é essencial para o que significa ser cristão. Então, aquele que se diz cristão precisa ter vida de oração. E, de novo, cada um crie sua vida, seu tempo, seu espaço. Nós não podemos esquecer que muitos cristãos, no início da história da igreja, oravam 3, 5 vezes por dia. Se nós olharmos outras religiões, como os próprios muçulmanos, eles chegam a orar 7 vezes ao dia. Os judeus oram 5 vezes ao dia. Claro que daqui a pouco, falando dessas religiões, pode ser simplesmente um ritual. Mas olha como eles valorizam esse tempo, né? Seja com Deus ou seja com Alá, no muçulmano, né? no Islã. E nós, cristãos que conhecemos a verdade, negligenciamos muitas vezes. Não estou dizendo de novo para que você tenha que estabelecer agora longos períodos. Mas tenha a alegria de orar ao acordar, de orar pelas suas refeições, de agradecer a Deus diariamente pela tua casa, pela tua família, pela igreja, pelos irmãos. Crie esse hábito. Apresente as suas súplicas. A palavra de Deus disse, olha, sejam conhecidas as vossas súplicas. Ou seja, o nosso clamor seja conhecido. É um bom exemplo, né? Quem tem filhos pequenos sabem, né? Às vezes os filhos não expressam o que estão sentindo, ou o que estão desejando naquele momento. Se o filho não falar, talvez o pai não vai fazer a vontade do filho. Assim é Deus. Embora Deus conheça, Deus saiba, se ele estabeleceu a relação por intermédio da oração, é porque ele deseja nos ouvir. O próprio Jesus orava. Jesus tirava longos períodos de oração. Tá? Então, só isso mostra o ponto importante. O Ederson dizendo, pintei em Caxias a casa de um muçulmano, tinha o quê? Ferida na testa. Chegou aquela horinha de orar para Meca, eles estendem o tapetinho ali, se ajoelham e colocam o rosto em terra. Tá? Agora, existe um outro ponto alto da oração que a gente faz na igreja, né, que a gente pode fazer juntamente com outros irmãos, que é para fora deste secreto, que é orar junto com outros irmãos. Nós estamos aqui, né, no propósito de 21 dias de oração, pelos grupos de convívio, os que estão em funcionamento, os que irão abrir, pelos cultos nos lares, ou seja, pelo culto familiar, para a reunião da família. Ou seja, isso é um ponto chave também para a nossa vida cristã. Olha, estabelece um dia da semana, olha, chama a família, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente se reúne na sala, a gente ora junto, a gente vai ouvir uma canção, vamos cantar, vamos ler um texto, vamos ouvir uma palavra, ou vamos meditar na palavra de domingo. Pronto. 10, 15, 20 minutos, mas crie o hábito, né? E orar junto com outros cristãos, então, é maravilhoso. Tá? Nós vamos, a partir de agosto, voltar com uma reunião no meio da semana na igreja, chamada reunião de oração. Será apenas uma reunião de oração. 1 hora, para que nós tenhamos a possibilidade de orar juntos. Por quê? A nossa necessidade da ajuda de Deus hoje, ela não é menor que a da igreja primitiva.
E a igreja primitiva orava junto. Orar junto ou juntos continua sendo um meio vital da graça contínua de Deus na vida cristã e para a comunidade. Então, quando nós estamos intercedendo uns pelos outros, nós estamos mostrando a maturidade da vida cristã. Olha, eu sei da dor de alguém, eu sei da necessidade de alguém, eu sei do propósito de alguém, e eu vou me unir em oração com essa pessoa. A gente já faz isso, né? Temos feito isso quando aparecem as necessidades de clamar junto, mas nós precisamos orar juntos também. E a oração que a gente faz no culto, ela é pouquíssima, quase nada. Devíamos orar mais, né? Eu faço essa análise crítica, né? Quanto nós precisamos de orar? O relógio de oração não é suficiente. As orações do culto não são suficientes. Nós precisamos ter essa vida de comunidade em oração. Porque muito mais importante do que criar departamentos, né, pensar numa estrutura eclesiástica, formal, hierárquica, é a oração, irmãos. Orar, ter constância nessa oração. Então, olha só, existem muitos benefícios da oração. A gente desfruta de mais poder de Deus, a gente tem mais alegria, né? A gente percebe mais a glória de Deus. Os ministérios e a nossa missão frutificam mais. A unidade, quando eu me compadeço, quando eu me uno a um irmão na sua dor, na sua necessidade em oração, nós nos tornamos mais unidos. E outra, nós conhecemos mais a Jesus a partir do momento em que nós oramos mais. Olha que coisa importante. Então, a oração, assim como a palavra, são hábitos espirituais saudáveis. Hábitos espirituais que nós precisamos ter em nossas vidas. Tá? Um outro hábito que é muito negligenciado é o do jejum. É o do jejum. O que é o jejum? O jejum é uma medida excepcional, né, para expressar o nosso desejo por Deus, né, para mostrar uma jornada de santidade. O jejum não é sacrifício, tá? Jejum não é se sacrificar. Jejum é um foco, né? É um desejo canalizado, né? Projetado e canalizado naquela necessidade que nós temos de buscar intensamente Deus por um propósito, por um ideal. Então, o jejum, ele pode fortalecer a nossa oração, nossa intimidade com Deus. O jejum nos ajuda a buscar a orientação de Deus. Ou seja, eu quero ter clareza numa tomada de decisão. Posso jejuar. Eu quero expressar talvez um lamento, uma dor para o Senhor. Posso jejuar. Eu quero buscar uma libertação de alguma coisa, né, de um vício. Quero uma proteção específica. Posso jejuar. O jejum pode expressar arrependimento, ou posso jejuar pela necessidade de um irmão, pela vida de um irmão. Posso jejuar para vencer uma tentação, para ter mais santidade. Posso jejuar para ser mais amoroso, para manifestar o fruto, os dons. Posso jejuar para adorar a Deus. Então, o jejum é uma ferramenta muito importante. Alguém pode perguntar, pastor, como eu jejuo? Jejum é jejum de alimentos, tá, irmão? Então, algumas pessoas fazem, vou fazer jejum de internet. Não, tu pode fazer um propósito de se abster da internet. É válido, mas isso não é jejum. Jejum tem a ver com a alimentação, tá? Vou fazer um jejum de redes sociais. Já vi gente fazendo isso. É legal, mas não é jejum, tá? E é válido, claro que é válido, né? Desintoxicar dessas, né, de tantas coisas ruins que muitas vezes a gente visualiza dia a dia, mas não é jejum. Jejum tem a ver com o alimento, tá? Jejum é privar-se da alimentação. Isso é jejum. O resto pode ser se abster de alguma coisa, tá? Mas como é que eu faço? Primeiro, se tem algum problema de saúde, cuidado, né? Não restrinja a água, talvez, não restrinja líquidos, né? Então pode ser feito, pode ser jejum parcial,
não precisa, cuidado para não fazer um jejum muito longo, né? Principalmente se não tem o hábito de jejuar. Olha, eu nunca jejuei. Começa com um meio turno. Da mesma forma, vai aumentando. Ah, tem gente que não jejua, já quer jejuar 2 dias. Ah, pastor, vou jejuar 1 semana. Não. Precisa condicionar o corpo para tal jejum. Tá? Comece pequeno. Comece pequeno e com propósito. Tenha sempre um propósito em mente. Vai jejuar? Faça desse período um momento de adoração, de leitura da palavra, de oração, de busca ao Senhor. Eu vejo pessoas que dizem, vou jejuar, mas aí sai para trabalhar, não tem tempo de orar, não tem tempo de intimidade com Deus. É um sacrifício que talvez não vá resultar em num grande resultado, porque o jejum precisa ser algo realmente focado no Senhor, né? Direcionado ao Senhor. Tá? Então isso é muito importante. Outro hábito muito importante na vida cristã é a koinonia, é a vida em comunhão. Tá? A vida em comunhão é fundamental para a vida cristã. Tá? Então, se vocês pegarem Atos capítulo 2, verso 42, nós vamos ver que os primeiros cristãos, eles se dedicavam à palavra, ou seja, a doutrina que os apóstolos estavam fundamentando, à oração, mas também à comunhão. A Trindade é um exemplo de comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo, uma eterna comunhão. Então, ou seja, a comunhão é fundamental. Deus não fez o homem para que o homem esteja só. Pelo contrário, ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só. O homem não é uma ilha. Então, em Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros, ou seja, os próprios discípulos tinham tudo em comum. Isto é comunhão. Tá? Então, a comunidade é como o casamento cristão, ou seja, no sentido de que é dentro da estrutura de compromissos declarados. Olha só como é importante. Por que a gente tem trabalhado muito essa questão de membresia? Porque não é simplesmente, olha, não é um clube que eu vou lá, pago a mensalidade, na hora que a estrutura não está legal, olha, eu sou sócio do, sei lá, né, Lajeado, 7 de setembro. Daqui a pouco a estrutura não está legal, vou migrar para outro clube, né? Não é. Igreja não é clube, gente. Ou seja, nós estamos precisamos estar, como diz Paulo, esqueci da palavra que ele usa. Bom, esqueci. Sobre as entranhas, né? Entranháveis afetos, ele diz. Entranháveis afetos. Ou seja, nós temos compromisso, né, no relacionamento, de encorajar, de desenvolver, de maturidade. Ou seja, o meu compromisso com vocês é um compromisso de lealdade. E assim tem que ser de todos nós. Ou seja, quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu vou defendê-los e lutar por cada um dos irmãos. Assim como cada um de nós precisa fazer isso. Ou seja, isso é comunhão. Nós estamos comprometidos numa vida de relacionamento. Nós nutrimos um ao outro, nós edificamos, nós encorajamos, nós protegemos. Nós nos alegramos com a vitória dos irmãos. Ou seja, comunidade é uma família que ela entende que todos ali, todos são iguais perante Deus. Ou seja, não é porque hoje eu ocupo a posição que eu ocupo que eu tenho mais privilégios que alguém ali. Não. Vou beber a mesma água. Sentar na mesma cadeira. Então não há privilégio, somos comuns. Tá? Pois bem, a comunhão é muito importante, tá? A comunhão é um ponto fundamental assim, para a vida da igreja, para a vida cristã. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Então, nós incentivamos a comunhão. A ideia dos grupos de convívio é para a comunhão também. Então, se você deseja abrir um grupo de convívio na sua casa, faça. Convide irmãos para participarem.
né? A gente precisa não só convidar os de fora, óbvio, familiares perdidos, né? Familiares, amigos, vizinhos, parentes, todos os perdidos, mas também os irmãos. Ou seja, olha, irmão, eu vou ter um grupo de convívio na minha casa, eu te quero lá, porque é comunhão. Ali nós expressaremos a comunhão para outras pessoas que se achegarão, tá? Outro ponto importante da vida cristã é o ouvir a pregação. Tá? Olha só que coisa importante. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por que a gente tem incentivado tantos os irmãos a trazerem as suas Bíblias? Primeiro, para ter a prática, né? De manusear, de encontrar, de ter o texto em mãos, de folhear, de olhar o contexto, né? O telão ajuda, mas aquele que está chegando, aquele que não é cristão, né? Não pertence à nossa comunidade, vamos dizer assim. Ele não tem o hábito de estar com a Bíblia na mão. E aí o telão ajuda ali, né, o datashow ajuda a ele acompanhar a leitura, mas nós precisamos ter né, esse hábito de anotar, de praticar. Então, poucas práticas irão estimular e afetar a vida cristã, quanto sentar-se atentamente para ouvir uma pregação fiel. Tá? É isso, e nós estamos entendendo isso, irmãos, que é a pregação de domingo que norteará o grupo de convívio, que norteará o culto familiar, né? A necessidade de entender isso e de nós replicarmos constantemente a mensagem e avançarmos, porque aí nós vamos crescer, porque daí realmente nós vamos trazer para a vida aquilo que nós estamos ouvindo todos os domingos, tá? Então, a prioridade semanal da pregação na adoração aponta para a importância de não apenas interagir com Deus como amigos e partilhar da sua mesa como família, mas também de se submeter à sua palavra. A palavra de Deus, não o que eu acho, não o que eu penso, não o conto da carochinha, a palavra de Deus, tá? Então, se é palavra de Deus que está sendo pregada, eu, como pregador, por exemplo, não preciso nem pedir desculpas para os irmãos, se é a palavra de Deus. É óbvio, né, que terei que usar, tem que ser educado, cortês, mas é a palavra de Deus. Não temos por que nos desculpar se é a palavra de Deus que estamos pregando. Tá? Então, é esta palavra de Deus que eu e vocês nós necessitamos nos submeter, todos nós. Eu preciso, vocês precisam, para que a gente tenha realmente uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor e uma vida em busca de uma santidade, ou seja, de uma vida que realmente vá a todo momento buscando crescer. Tá? Então, ouvir a mensagem, ouvir a pregação de domingo que norteia as nossas outras ações, acrescenta a nossa fé. A própria palavra diz, a fé vem pelo ouvir. Então, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou enfrentar os momentos difíceis, os momentos que realmente poderão desafiar a minha fé? Ouvindo a palavra. Né? Ouvindo a palavra, eu cresço em graça. Eu experimento a graça de Deus, eu experimento o favor de Deus, eu começo a compreender a Deus, eu sou edificado pela palavra de Deus, ou seja, fundamentado, não serei levado por qualquer vento de doutrina, não serei levado por vãs filosofias, né, que podem surgir. É comum isso. É muito natural as pessoas estarem com o coração inclinado para o espiritual e daqui a pouco, ao dar ouvido para a palavra de Deus, podem dar ouvido para uma filosofia qualquer. Né? Uma filosofia, vamos buscar o seu eu, né? Vamos buscar aí tantas coisas, tantas filosofias que os homens vão inventando na busca de compreender o divino. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei, opa, é a palavra que me mostra o caminho.
Na verdade, o Senhor é o caminho. Então, eu sou edificado e sou alicerçado. Não sou levado por qualquer vento de doutrina. Outra coisa importante, é na palavra pregada que eu tenho um encontro com o Senhor. É ouvir a sua palavra que eu encontro ele. Então, isso é muito importante. A cada domingo que nós ouvimos e vamos vivendo e aplicando, nós vamos abastecendo a fé, crescendo em graça, sendo edificado e encontrando o Senhor. Certo? Então, são hábitos fundamentais para uma vida cristã. Outro ponto importante e aqui, na verdade, essa lição ela era duas lições, uma se chamava Vida Cristã e a outra Mordomia, e a gente fez um ajuste para deixar as duas últimas focada em evangelismo, né? A gente trouxe a parte da mordomia para cá, tá? Que é a parte então vai ser mais, essa parte de mordomia vai ser mais enxuta, que fala sobre a contribuição na igreja, ou seja, há várias maneiras que nós podemos contribuir para a expansão e manutenção da obra, tá? E essa contribuição é feita como ofertas voluntárias. Ponto muito importante que todos aqui já devem ter percebido. Nós não temos primícia, nós não temos sacrifício, nós não temos envelope disso ou daquilo. Nosso envelope é para você não levar o dinheiro avulso lá, caso não queira, né? Tem gente que oferta em moeda. Posso botar no envelope? Claro que pode. Então, o nosso envelope é justamente para isso. Mas muitos irmãos levam, né, avulso. Nós não temos propósito disso, propósito daquilo, né? O único movimento que nós fizemos foi o do som, e os irmãos estavam livres para contribuir, né? Quem desejasse contribuir. Muitos se comprometeram e contribuíram com o som. Ou seja, a nossa contribuição é oferta voluntária. Voluntária. Tá? E isso se chama mordomia. Tá? Então, nós entendemos que a igreja neotestamentária, preste bem atenção, ofertava de acordo com as suas capacidades. Então, não faça nada que esteja fora da sua capacidade. Nós nunca estabeleceremos, olha, você tem que dar uma oferta de R$1.000 aqui, não tem? Passa no cartão, irmão. Absurdo isso. Esteja ofertando dentro da sua capacidade. Pastor, esse mês vai faltar para o aluguel. Paga o aluguel, irmão. Paga o aluguel. Esse mês eu vou ficar sem luz, sem internet. Paga a luz, paga a internet, irmão. Mês que vem, se tiver condições dentro da tua capacidade, oferte. Tá? Oferte. Claro que nós precisamos ter prioridades na vida, né? Podemos passar por uma fase difícil, todos podem passar. A economia brasileira não é uma economia estável a ponto de dizer, olha, tá todo mundo vivendo no mar de rosa. Mas a gente consegue priorizar as coisas na vida. Então, oferte dentro da sua capacidade. Oferte de forma generosa, né? Dentro daquilo que você pode dar. Quem estava no culto ontem viu o nosso visitante lá atrás que chegou de pé no chão. Ele fez um Pix, irmãos, de centavos, mas ele fez um Pix. Eu disse para Jô, oferta da viúva pobre. Ele estava quebrantado ontem. Ou seja, isso é impactante, não tenho nem palavras para expressar o que eu vi ontem. Né? De um homem que chegou ali de pés descalços e era o que ele tinha, talvez era o que ele tinha, eu não abro nada aqui, né, mas ele ofertou, irmão, 65 centavos. 65 centavos. Eu glorifiquei a Deus porque disse, olha, isto é a oferta da viúva pobre. E depois que a Jo me contou, eu disse, orei por ele, em casa, orei por ele, porque realmente, certamente ele fez com alegria. E de novo, irmãos, né? Ofertem dentro da sua capacidade, não faça algo que esteja além da sua capacidade, por favor. Eu ficarei muito incomodado se você fizer algo
que está além da sua capacidade. Nós não estamos ali para amontoar dinheiro. A igreja não está ali para dar lucro. Nós precisamos, temos contas, temos projetos, sonhos audaciosos, mas dentro da sua capacidade, generosa e com alegria, tá? Por isso, nós não estabelecemos um percentual. Tá? Talvez alguém nunca ouviu isso da minha boca, mas a igreja, ela não trabalha com percentual. Tá? Nós falamos em dizimar, mas você pode dar 9%, 5%, pode dar 20%. Enfim, é você que estabelece. Tá? Já teve vezes que eu dei muito mais que 10%. Já teve momento que não. Depende da situação. E isso não vai me fazer mais cristão ou menos cristão. Agora, na minha gratidão, eu faço isso periodicamente, para que a gente possa manter os projetos. Então, olha só, estabeleça um valor e contribua. Ah, pastor, eu quero dizimar X reais por mês. Amém. Não é dízimo, não é 10%. Amém, não tem problema nenhum. Se você tem condições, faça periodicamente, porque isso nos ajuda a manter um orçamento, né? Mas aqui não tem percentual. Tem que ser 10% do bruto do líquido? Não, irmão, define um valor. Não quero saber quanto é que tu ganha, não quero saber se é do líquido, se é do bruto, não quero saber se é 1% que tu está ofertando. Não quero saber. Mas como comunidade, eu quero que você entenda que, como comunidade, todos nós fazemos a nossa parcela. E nós só chegamos aonde chegamos em 2 anos e meio porque tem pessoas fazendo a sua parcela, dando a sua contribuição, contribuindo, ajudando. E isso que é a comunidade. Depois pastor, o meu é pouco, nem vai fazer falta. Faz a diferença. Mostra a tua gratidão. Amém? Então, generosidade é a marca registrada do cristão. Então, nós precisamos e devemos decidir de que forma nós seremos conhecidos. Eu sei que muitas pessoas foram achincalhadas, foram abusadas em outros lugares. Já ouvi relatos apavorantes de pessoas que perderam, que foram realmente sugadas longe. Irmãos, nós queremos viver o evangelho apenas. Apenas isso. Tá? E claro, infelizmente, ou felizmente, sei lá, nada na vida a gente faz sem dinheiro. Né? Então, o aluguel não se paga sozinho, a água, a luz, a internet, os copos, tudo, né? Os produtos de limpeza, nada, tudo tem custo. Então, há uma forma, né? E graças a Deus, Deus tem sido generoso conosco e tem realmente, nós temos, a igreja tem feito aí uma boa gestão, e creio que se nós continuarmos assim, nós vamos alcançar muito em breve os objetivos que nós temos aí, dos nossos projetos sociais, da nossa estrutura, melhorar, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura muito ainda, né? Ontem mesmo, com o calor que deu, eu disse, eu preciso resolver a questão dos ar-condicionados, então a gente precisa avançar essas coisas. Então, a gente precisa melhorar a nossa estrutura. E isso só é possível com dinheiro. Tá? Como ofertar? Tá? Busque em Deus. Tá? Se você estabelecer um valor, né, de novo, tá, gente? Nós estamos aqui todos em família, preciso ser muito claro nisso. Tá? Defina o seu valor. Pastor, é R$50. Beleza. Faça os seus R$50. Com alegria, com gratidão, com amor, dê o seu melhor. Faça do teu jeito. Pastor, eu quero dizimar mesmo. Amém. Dizime. Dê os teus 10%. Eu quero dar mais. Se isso não vai te fazer falta, se está te sobrando, se está bem, amém. Um detalhe muito importante, né? Acho que todos aqui estão no grupo da igreja. Acho que menos o Mateus, que é irmão do Felipe, né? Mensalmente, nós prestamos conta de tudo que entra e de tudo que sai. Tá? Então, assim,
mensalmente está lá. Nós fizemos um balanço essa semana com a liderança dos valores que entraram e saíram. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, né, nesse exato momento, nós estamos com... Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aqui. Tá? É saldo na conta da igreja, tá? Tem muitos alunos também que ajudam, ofertam lá. Nós estamos com R$ 8.634 nesse exato momento na conta da igreja. Está na conta da igreja. Né? Não sai R$ 1 ali para algo que não seja para a igreja. Quem sabe, se nós continuarmos desse jeito, daqui a 2, 3 anos a igreja compra o seu próprio terreno. Tá? Pode continuar, se nós continuarmos trabalhando desse jeito aí. Tá? Então, quanto ofertar é a pergunta, né? De novo, para fechar aqui, estipule o seu valor, né? E enquadre ele nesse propósitozinho aqui, né? Comprometa-se e faça regularmente. Apenas isso. Tá? Com a liderança, irmãos, a gente tem um compromisso realmente, e a gente está estendendo esse compromisso para os irmãos que trabalham também, né? Que é estabelecer um valor para que a igreja consiga ter o seu orçamento. Para vocês terem uma ideia, até fevereiro, nós estávamos, né, sempre com caixa negativo. Então, desde fevereiro para cá, nós estamos... Né? E aí, se alguém entre nós tiver alguma necessidade, irmãos, nós não vamos pensar 2 vezes em ajudar. Olha, tem um problema de financeiro ali. O irmão não tem um valor para cobrir um aluguel, para pagar uma água, para pagar um exame. Por favor. Esse dinheiro é para isso também. É claro que se a gente conseguir ir guardando para alcançar o nosso propósito de ter um lugar próprio da igreja, amém. Mas se houver necessidade entre nós, em primeiro lugar, nós vamos tentar resolver entre nós ali sem... é uma necessidade de pagar um exame? Eu posso ajudar com tanto, alguém pode ajudar com tanto, pode ajudar com tanto, maravilha. Né? Nós vamos fazer isso. Mas ninguém tem no momento? Vamos para o caixa da igreja. Né? Dentro da nossa capacidade, dentro da nossa... Né? Não comprometendo nada, mas nós vamos dar um jeito de ajudar a todos. Porque isso é ser comunidade. Isso é ser família na fé. Né? Ninguém aqui está recebendo nada. Né? De novo, né? Não há nenhum irmão, não há nenhum trabalhador que receba sequer uma ajuda de custo hoje. Ninguém. Tá? Então, todo o valor que sai está muito claro lá e transparente para todos os irmãos. Isso é vida cristã também. Né? Então, isso é muito importante para que a gente entenda realmente, olha, tem transparência. Nós estamos vendo, estamos avançando, né? Só dando um spoiler rápido aqui, a gente já fechando, nós fizemos uma proposta para alugar o terreno do lado, para mudar o layout da igreja. Chamamos uma arquiteta, já tem uma proposta da arquiteta. Né? Só estou aguardando a resposta se é possível alugar o terreno do lado para a gente autorizar o arquiteto. Olha, pode fazer o projeto da forma como nós sugerimos, que é entrar pelo lado. A gente fecha o portão vermelho ali, move o púlpito para lá, ganha em amplitude e vai melhorando as condições, né? Então, isso depende, né, de algumas situações que estão para acontecer aí. Mas, né, a gente precisa ter um lugar mais adequado, melhor, precisamos melhorar nossas transmissões, né, precisamos fazer tantas coisas aí. As obras sociais agora estão em pleno vapor, né, precisamos também para fazer isso. Certo, irmãos? E pense assim, não importa o tamanho da tua contribuição, não importa. Se você tem contribuído, você tem parte nesta obra. Tá? Você faz parte desta obra, dessa família. Certo? Alguém tem alguma questão aí? Alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade para fazer. Quem quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Tá livre, tá? Por favor. Para a gente poder... Alguma pergunta a respeito de algum tema sobre leitura da Bíblia, sobre oração, comunhão, sobre
a questão da mordomia, né? Fique à vontade. Fala, Felipe. Boa noite, meus irmãos. Não, o senhor comentou ali a respeito da comunhão, que eu acho que é um assunto que a gente subjuga às vezes, né? E lá em Salmos vai dizer que a comunhão é onde Deus ordena a bênção, né? E a gente acaba, às vezes, meio que deixando de lado, né? E até essa questão dessa consciência de ser um esforço, né? De estar em comunhão também ser um esforço, né? Tanto de estar presente, quanto isso que o senhor acabou de dizer, né? De ajudar o irmão, de fortalecer, não só espiritualmente, mas materialmente também, né? Esse ponto da comunhão, assim. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente avança em comunhão, ajudar um irmão é um prazer, né? É uma alegria poder ajudar alguém. Então, eu acho que quando a igreja avança em maturidade, a comunhão também, a maturidade é resultado desta comunhão também, né? Então, ou seja, a gente se enxerga não simplesmente como um conhecido que está sentado no banco do lado, não, a gente é irmão mesmo, tá? Para o que der e viermos. Situações que realmente muitas vezes a gente vai chorar junto, a gente vai se alegrar juntos, e isso é família na fé. Então, a comunhão é fundamental, né? E realmente, muitas vezes a gente deixa em segundo plano, né? Ignora muito a comunhão. Mais alguém aí? Querendo falar alguma coisa? Fique à vontade, irmãos. Não? Vamos encerrar então. Eu agradeço. A gente tem oração daqui a pouco, às 10 horas, né? Das 10 às 10h30, orando pelos grupos de convívio, incentivo os irmãos, né? A fazerem o seu. A gente vai estar trabalhando bastante essa questão dos cultos familiares e também dos grupos de convívio. Então é muito importante que, caso vocês queiram participar e queiram abrir as suas casas, estejam bem à vontade para isso, tá? Vamos orar? Eu vou só parar a gravação aqui. E aí oramos para encerrar.